Olá, tudo bem com você? O meu nome é Xichel e nesse vídeo eu vou começar a mostrar os básicos sobre como fazer rigging. Para isso, nós estaremos utilizando a personagem que eu fiz design e eu vou deixar o drive com ela liberado aqui na descrição desse vídeo, caso você não tenha um modelo seu para realizar essa pequena aulinha. Pequena, não tão pequena, porque na verdade rigging é um processo consideravelmente longo. E talvez seja uma tarefa um pouco irritante, porque o rigging ele é feito a partir de pequenos detalhes, de muitos pequenos detalhes, os quais nós teremos que ter certa consciência ao rigar. Primeiramente, eu queria avisar que existem alguns termos que nós usaremos e serão extremamente importantes. Se você não tem nenhuma consciência sobre nenhum desses termos, eu aconselho você a ler a documentação do aplicativo. Essa documentação ela é útil porque ela é simples, rápida e demonstrativa. Então se você for lá fazer, você vai conseguir observar que essa documentação ela nada mais serve do que para te ajudar a se localizar, guiará, né, nos seus passos sozinho, porque essa pequena aula que eu vou dar, ela é o suficiente para você começar do zero como VTuber, mas ela não é o suficiente para realmente aperfeiçoar as suas técnicas. Existem coisas que são tentativa e erro, não importa a quantidade de vídeos que você assista, você vai ter que continuar fazendo para conseguir chegar em algum lugar. Ok, primeira coisa que nós vamos fazer é decidir a ordem dos desenhos. Como assim? Para você que não sabe, um boneco de Live 2D, ele nada mais é do que uma infinidade de layers empilhadas umas sobre as outras. Da mesma maneira que aqueles cinemas de fantoches de papel. É quase a mesma coisa, só que de uma maneira tecnológica. Essas coisas que você quer que se movam ou que estejam destacadas precisam ser desenhadas em layers diferentes. Essa manipulação de layers é uma coisa que vai ser aprendida lentamente. Ok, a primeira coisa que nós temos que fazer para que você tenha uma boa experiência de rigging dentro do aplicativo, é importante que todas as suas layers estejam devidamente nomeadas. E devidamente significa? Devidamente significa que não se pode ter caracteres especiais que não sejam o underline, nada de espaço. Nunca se esqueça, sem espaço, sem hashtag, você precisa utilizar underlines, ou seja, nada de espaço, nada de acento, nada de til, nada de traço. Ou simplesmente deixar sem espaço algum para que essa área de IT seja automaticamente preenchida pelo aplicativo. Draw Order, ela nada mais é o que definirá em que ponto aquela pasta ou aqueles objetos estão perto em relação às outras pastas e aos outros objetos. Quando nós abrimos o aplicativo, todas elas estão em 500. Mas uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer assim que eu acabo de começar o meu trabalho, estes objetos estejam todos em alturas relativas à sua aparição diante das suas escolhas ao criá-lo. Isso é um pouco complexo, né? Por exemplo, então agora o que eu estou fazendo está sendo separar esses detalhes aqui, os toggles que eu criei, e vão ser toggles de mão. O modelo que eu trouxe para a gente fazer rigging é um modelo meio corpo, como as pernas, a gente consegue então dar esse destaque para o que já apareceria mesmo em primeiro plano. Com isso dito, é por isso que a minha modelo que eu trouxe, ela é apenas meio corpo, e para iniciantes no rigging, eu pessoalmente aconselho pernas, ter trocas de roupa, ter excessos de tipos de cabelo. Você pode escolher uma dessas coisas no começo, mas por favor, tente não escolher todas elas. Eu cometi esse erro e por causa disso eu acabei ficando bem frustrada, mas conforme o tempo foi mudando, eu fui compreendendo melhor como essas coisas deveriam se encaixar, né? Então o lance é o que eu falei, é sempre deixar tudo o mais bem nomeado possível e
pensar quais são as coisas que você deseja fazer, de começar. Você não vai poder colocar tudo, entende? Então isso vai depender muito do seu conceito, do conceito que você quer para o seu personagem, né? Se você não conhece muito sobre VTuber, eu aconselho aí os vídeos da Sailor Nana. Pensando nisso, né? Ela diz que o que acontece com muitos VTubers em muitos momentos, ao invés de usar esse campo das ideias como um campo saudável, o campo das referências, né, acaba se tornando um campo de cópia. E para que isso não ocorra, é sempre interessante você passar bastante tempo pensando no personagem que você quer desenhar. Por isso, se você tá para começar do zero e quer desenhar o seu personagem do zero, um conselho pessoal é então que você faça um modelo Tibi, talvez, ou um modelo meio corpo com detalhes reduzidos, mas marcantes, entende? Cores que tenham uma paleta condizente com você, com a sua personalidade, com seus gostos. Pensar no para que você está criando esse conteúdo, né? O que você exatamente almeja, né? Pessoalmente, tenho histórias que eu escrevo e por causa disso, os personagens que eu faço design, alguns deles acabam sendo ali de um universo de fantasia mais pessoal. E o meu foco, então, eventualmente, dentro do campo, eu desejo que seja criar a minha própria HQ, tem uma lore peculiar sobre inferno e trabalho. E isso é uma coisa que cada um precisa definir por si próprio, por você mesmo. Então, o lance do design do personagem, o que canta ali, né, e chama a atenção das pessoas, vai ser como você transfere a sua personalidade para aquilo, entende? Tenha sempre isso em mente quando você for fazer o seu personagem oficial. Também lembre-se que para começar a fazer o rigging, você não precisa começar com uma arte extremamente complexa e tem o potencial de travar a sua criatividade na hora da animação, de uma maneira que não seja maçante, né? As bases são a parte mais complexa e mais importante. Nesse sentido, que eu quero dizer é que se você aprende a fazer uma boa clipagem, boa mesh, se você aprende a deixar suas layers bem nomeadas, sabe? Se você faz isso, você já tem meio caminho andado para estar em uma situação confortável ao fazer esses riggings, né? Porque o que acontece é que também não adianta fazer uma quantidade tão excessiva de layers que você não a saiba movimentar. Às vezes, principalmente para nós que podemos não ter talvez o premium, né? Que assim, talvez eu tenha ele craqueado. Não conta para ninguém. Para nós que não temos o premium, no qual nós podemos usar todos os parâmetros possíveis, a gente tem que aprender a lidar com o mínimo ali. Então, por causa disso, eu não irei setar mais do que 3 parâmetros para cada objeto. Por mais que eu tenha a possibilidade, eu tentarei manter o mais reduzido de trabalho possível e espero que isso seja de boa ajuda, né? Vamos saber em que ordem colocar cada objeto. Eu, pessoalmente, tenho o meu modo aqui, né, de fazer as coisas. Então, tudo que tá para fora da cabeça e que vai ter que passar por cima dela, por cima do rosto, por cima do cabelo, eu coloco para cima 500. Eu coloco para cima da ordem 500. Então aqui todos os toggles que eu fiz, e não só os toggles, mas também esses braços aqui, porque como o foco será em rigging de uma personagem, né, expressiva, com os braços, que tenha toggles, faça coisas, eu acredito que a posição do braço ela tem que vir em cima. Mas esse que é o lance. Vai sempre depender do modelo que você está usando e das coisas que você quer fazer com ele. Existiriam casos em que eu passaria esse braço aqui para trás, talvez do torso, para trás da cabeça, porque a cabeça ainda deveria ser a parte principal de ser mais chamativa, né, do que as outras coisas. A gente vai ajeitando já as coisas da maneira que consideramos certa, né? Então, por exemplo, né, o cabelo que eu fiz da personagem, ela tem ali, né, algumas partes. Então, a gente tem essa parte que é a linha, essa parte que é a cor,
essa parte aqui que é a sombra e essa parte aqui que é o brilho, né? Então, para que isso funcione da maneira que eu quero, que nós clipamos. Então a gente pega a cor e clipa nela a sombra e também, por exemplo, o brilho. Se for do seu desejo, você pode adicionar formas de que aquelas layers estejam lidando com a cor. Então, por exemplo, para a sombra eu gosto de usar o modo de multiplicação, porque deixa a sombra um pouco mais transparente e a estética me agrada. Agora, quando a gente for tipo... Opa! Quando for fazer essas clipagens, tem que tomar cuidado para não clipar as layers erradas, porque senão alguma coisa pode desaparecer, né, da sua visão. Mas novamente, se tudo estiver bem nomeadinho, então você não vai encontrar tantos problemas assim. Aparentemente eu esqueci de fazer a parte de baixo da boca, mas ao mesmo tempo lembro de ter feito. Então acontece, né? Em alguns momentos da nossa vida a gente vai mandar umas dessas. E aí nesse tipo de caso eu irei mostrar que aqui no Live 2D, dependendo do que a gente estiver fazendo, muita coisa é fazível. Oh my god. Então, por exemplo, assim, se eu pegar aqui as meshes e eu definir uma área para elas que eu quiser, né? Por exemplo, aqui eu não respeitei as bordas, né? Se eu não respeitar essas bordas, acontecerá o seguinte: eu vou fazer ela bem feitinha porque eu não quero voltar aqui depois quando eu estiver rigando. Mas a maneira certa de fazer uma boca ou ao menos a pele da boca aí no 2D, vão ter os pontinhos mais juntinhos, porque é uma área cuja alteração das formas vai ser bem diferenciada, sabe? Tipo, é muito fácil ficar com quadriculado e com pontas um pouco feias, então você tem que esforçar para deixar os pontos com tamanhos coesos, para na hora de irrigar as coisas não se atropelarem. Depois a gente vai fazer essas mechas em tudo, mas é só para mostrar, né? Então o meu Malfibot Skin tinha desaparecido. E como se pode ver, não tem nada aqui. Então eu criei um novo, porque é o que há, né? Tá certinho. E agora nós não teremos mais este problema, não ter nada para clipar. Aqui, bonzinho, deixa eu ver. Fofinha. Ok, ai, tá acabando. Oi, e aí, tudo bem? Desculpa, me permite interromper essa doidinha por um instante? Na verdade, o meu microfone meio que parou de funcionar no meio do ring. Ai, que legal, que divertido. E por causa disso, eu vou ter que dizer que a partir daqui eu só fiz mais do mesmo. Então eu permaneci ali em um momento de clipar, verificar se tudo estava nas layers certas. E acredito que isso é algo que vocês não vão ter dificuldade de fazer. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Por favor, me deixem feedback nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida, se não deu para ver algo direito. E por favor, deixa o like, se inscreve, se possível, se você gostou. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode entrar em contato comigo. E tchau, tchau!